Olá, eu me chamo Tássio Tomé da Silva e sou professor de Biologia na Escola de Referência em Ensino Médio Brasilino José de Carvalho e venho apresentar o trabalho Bioacumulação e Saúde Humana, proteínas de resistência como bioindicadores de poluição. A crescente resistência bacteriana a antibióticos, a qual também é agravada pela poluição ambiental, é uma preocupação mundial com efeitos significativos à saúde humana, equilíbrio ambiental e na economia mundial. Diante disso, compreender esse processo sobre a ótica do movimento ciência, tecnologia, sociedade e ambiente permite visualizar a resistência microbiana não apenas como um problema técnico ou laboratorial, mas como um assunto que também envolve atitudes humanas, impacto socioeconômico e o manejo sustentável dos ecossistemas. E dentre os ecossistemas vulneráveis a pressões antrópicas estão os manguezais, onde, por exemplo, no Brasil, na região de São Sebastião, São Paulo, há manguezais que têm sofrido negativamente com a ação antrópica. Diante disso, o uso de metaproteomas, que representam o conjunto de proteínas identificadas e caracterizadas em uma amostra de uma comunidade bacteriana obtida de determinado local, fornece subsídios para o monitoramento da qualidade ambiental. Assim, a resistência microbiana ela tem sido retratada como uma ameaça à saúde global, uma ameaça à vida humana. Estima-se, por exemplo, que bactérias resistentes podem causar 40 milhões de mortes até 2050. E essa resistência ela é oriunda da pressão seletiva em ambientes poluídos, por exemplo, não somente pelo uso indiscriminado de antibióticos. E por quê? Porque em ambientes poluídos há uma co-seleção genética de genes de resistência a metais pesados e a antibióticos. E nos manguezais, eles sofrem negativamente com a poluição ambiental. Diante do exposto, essa contaminação ambiental não tem promovido somente a seleção de bactérias com resistência a metais pesados, mas também a antibióticos, o que gera um sério risco à saúde. Diante disso, abordagens metaproteômicas, além de fornecer uma visualização funcional em tempo real de como aquela comunidade bacteriana tem se comportado do ponto de vista de síntese de proteínas, fornece uma visão interdisciplinar com o movimento CTSA, fornecendo então meios para abordagens científicas e tomada de decisões para conservarmos o meio ambiente, bem como promovermos cuidados com a saúde. Diante disso, este trabalho tem como objetivo investigar a presença e distribuição dessas proteínas, PRMs e PRAs, de manguezais que são impactados, contribuindo então para o monitoramento ambiental e para a formulação de estratégias de conservação alinhadas à perspectiva CTSA. A presente pesquisa aplicada ela é de abordagem quantitativa e caráter analítico, onde nós utilizamos uma abordagem totalmente in silico por meio de ferramentas de bioinformática para observar a co-ocorrência de PRAs, proteínas de resistência a antibióticos, e PRMs, resistência a metais pesados. Para tal, os dados metaproteômicos eles foram obtidos no NCBI a partir de um projeto que foi depositado pela Universidade de São Paulo. E conforme pode ser visualizado na tabela 1, o metaproteoma analisado ele é composto por 7 espécies bacterianas, as quais foram oriundas dos manguezais de Araçá e Colhereiro, localizados em São Sebastião, São Paulo, onde nestes locais os principais impactos que são promovidos no município onde se encontram esses manguezais são devido a instalações em zonas costeiras, expansão de atividades turísticas, além de portuárias, industriais e o adensamento populacional e o loteamento urbanístico. Para a identificação das PRAs, então de posse do metaproteoma, fez então a busca por homólogos
no banco CARD, onde, utilizando a ferramenta RGI, identificador de gene de resistência, fez-se então a busca por homólogos via BLASTP. Após a realização dos homólogos, fez-se o tratamento dos alinhamentos, onde as sequências candidatas foram obtidas a partir da eliminação das sequências redundantes e daquelas que apresentaram uma identidade, dos alinhamentos que apresentaram uma identidade menor que 90%. E, depois de obtidas as sequências candidatas, fez-se a confirmação para saber se de fato era uma PRA via predição de domínio conservado íntegro no seed search. Para as PRMs, 444 sondas ou sequências de PRMs já descritas na literatura foram utilizadas como referência para, via BLASTP, identificar sequências homólogas nos metaproteomas trabalhados, utilizando o repositório Galaxy, e, de posse dos alinhamentos candidatos, fez a eliminação daqueles redundantes, bem como aqueles que exibiram um e-value maior que 10 a menos 5. Depois desse tratamento, obteve-se as sequências candidatas via software TB Tools e a confirmação se era uma PRM via predição de domínio conservado íntegro no seed search. Em termos de resultado, para as PRAs só foram obtidas um total de 8 proteínas, as quais distribuíram-se em duas espécies, Bacillus subtilis e Priestia sp estirpe WB3, onde o mecanismo de ação, por exemplo, delas, pode ser visualizado na tabela número 2, que vai desde inativação do antibiótico até, por exemplo, o efluxo do mesmo. Já em relação às PRMs, um total de 240 proteínas foram identificadas, onde Nialia taxa apresentou 79 e Priestia sp WB3 apresentou apenas 3. A concorrência e distribuição de PRAs e PRMs sugere adaptação microbiana e a disseminação de genes codificadores de proteínas de resistência nos manguezais em São Sebastião. E isso é em resposta à contaminação do mesmo, que é promovido por pressão antrópica. Além disso, a maior abundância de PRMs em relação a PRAs pode ser o reflexo da diversidade e persistência de distintos tipos de poluentes na área amostrada. Essas hipóteses, elas são plausíveis, pois, por exemplo, em seu trabalho, Amaral e colaboradores descreveram um histórico de impactos ambientais ocorridos na região litorânea de São Sebastião, enfatizando o mangue da região de Araçá. E a contaminação por resíduos de esgoto, os quais são ricos em metais pesados, é um dos principais danos apontados pelos autores. Em adição, processos de contaminação por metais pesados podem promover a co-seleção de genes codificadores de PRAs, bem como os de PRMs. Por exemplo, Gupita e colaboradores verificaram isso ao analisarem amostras de água de rios contaminados por metais pesados no Reino Unido e na Índia. E, por sua vez, Oliveira e colaboradores descreveram que essa co-seleção ocorre porque os genes codificadores de proteínas de resistência a metais pesados e a antibióticos compartilham mecanismos genéticos iguais ou semelhantes. Diante disso, percebe-se que a resistência adquirida a antibióticos nem sempre pode ser gerada por um mecanismo ou um processo direto, mas também pode ser o fruto de um processo em bloco entre genes codificadores de PRMs e PRAs. Então, os nossos achados, eles corroboram a ideia de que essa ocorrência simultânea soma para o conjunto de bioindicadores eficazes para mostrar ou revelar danos ecossistêmicos, os quais fornecem dados importantes para a adoção de estratégias de cuidado e conservação desses ambientes. Além disso, o estudo dos metaproteomas microbianos como bioindicadores reforça o princípio central do movimento CTSA, onde a ciência só encontra pleno valor quando dialoga com a tecnologia, responde às demandas da sociedade e atua em harmonia com o ambiente. Desde já eu agradeço à Secretaria Estadual de Educação, à GRE Metro Norte
e a EREM Brasilino José de Carvalho. Muito obrigado.